Bem-vindos ao nosso canal de meditação da Palavra de Deus, bem-vindos à Igreja Digital da Graça, esse nosso ambiente aqui no Facebook. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para a continuação dessa nossa série de estudos, onde nós falamos sobre a psicologia dos justos. Hoje, nós vamos falar sobre a psicologia da humildade. Nos outros domingos nós falamos sobre a psicologia do orgulho e hoje nós vamos começar falando sobre a psicologia da humildade. Então, a humildade é um traço nobre e louvável e é o oposto do orgulho. Quem a tem poupa a sua própria alma de diversos males e recebe recompensas por todos os mandamentos que cumpre de acordo com o seu grau de virtude, seu grau de virtude no qual você chegou. A humildade, ela nos ajuda a cumprir os mandamentos, a cumprir os ensinamentos de Deus, ensinamentos de Cristo, de uma forma efetiva. A humildade, ela é a raiz do serviço divino. Um pequeno mandamento cumprido por uma pessoa humilde é 1000 vezes, é milhares de vezes mais bem recebido por Deus do que um importante mandamento cumprido por uma pessoa sem nenhum pingo de modéstia, sem nenhum pingo de humildade. E aí você pode perguntar, mas há possibilidade de alguém cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Cristo sem humildade? Sim, existe. Porque os mandamentos e os ensinamentos de Cristo são ordenanças. Se você cumpre os mandamentos de Deus, se você cumpre as ordenanças de Cristo, apenas por cumprir num ato sem um objetivo, não digo nem um objetivo, mas sem aquilo que te impulsiona a fazer, sem a ideia de querer receber algo em troca, você pode chegar até cumprir. Deus vai receber, Ele não vai ser ingrato com você, mas não será igual àquele que faz com humildade. Todos nós devemos cumprir os mandamentos, os ensinamentos, de modo que estivéssemos ao nosso alcance. Nós precisamos pensar nisso. Eu não vou fazer aquilo que eu não possa ser capaz de realizar. Eu tenho que fazer aquilo dentro da minha capacidade. Isso é vergonhoso? Não. Algumas pessoas fazem muito e outras pessoas fazem pouco. Mas o que verdadeiramente importa é ter no coração a intenção de honrar a Deus e fazer isso com a alegria de um coração compungido, um coração humilde, voltado para o eterno. O rei Salomão, ele vai muito além disso e afirma que os mandamentos cumpridos pelo orgulhoso são uma abominação aos olhos do Eterno. E por este motivo, quando este clama por Deus, ele não é atendido. Como está escrito, ainda quando multiplicares as vossas orações, não as ouvireis. Isso é o que está escrito lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. Ou seja, o coração ele não deve estar cheio de orgulho nem de soberba, a pessoa não deve procurar cumprir esses mandamentos com um propósito de soberba, de exaltação. Os mandamentos do orgulhoso lhe são atiradas em face como
Está escrito lá em Isaías: quem requereu de vós isto para que pisardes os meus átrios? Quando este traz ofertas às portas do templo, as portas se fecham diante dele e elas não são aceitas. Ou seja, aquele que traz uma oferta a Deus com um coração cheio de orgulho, essa oferta não é recebida. O Altíssimo, ele as repudia, né? Ou seja, ele mesmo fala: ajuntai vossas ofertas de elevação, já que são do meu agrado, aos vossos sacrifícios, e comei carne. Por outro lado, a humildade e a submissão trazem bonança. Os humildes, eles fazem favores, né? Ou seja, quando a pessoa cumpre o mandamento de Deus com humildade, quando ele cumpre com o coração amoroso, gentil, coração humanitário, Deus, ele vem ao encontro dessa pessoa e o ajuda. Aos humildes, como Provérbio 13:34 fala, que acabamos de falar, aos humildes ele faz favores. E por que Deus faz favor aos humildes? Porque estes jamais vão fazer alguma coisa para Deus com o intuito de querer receber alguma coisa em troca. Por agradar a Deus, o humilde, ele suplica e é atendido, pois antes mesmo de pedirem, já os terei atendido, diz o Senhor lá em Isaías 65, versículo 24. Quando cumpre os mandamentos da lei de Deus, da Torá, quando cumpre os mandamentos de Cristo através dos evangelhos, os tem imediatamente aceito por Deus os seus pedidos. O Eterno, ele deseja, né, os mandamentos das pessoas humildes. Como está escrito, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Eterno, como nos dias antigos e como nos anos anteriores, é o que Malaquias fala no capítulo 3, versículo 4. A profunda humildade equivale à autoanulação, ou seja, toda expectativa, todo potencial para tentar levar alguma vantagem sobre aquilo que eu faço a Deus é anulada, porque a humildade, ela transforma um sentimento de orgulho em um sentimento de uma nadeza. Ou seja, eu faço porque eu amo a Deus, porque sou dependente de Deus, porque eu preciso de Deus. A forma mais elevada do sentimento de amor se resume na abnegação, aquela que faz com que a pessoa se volte por completo para Deus e para as outras pessoas. A humildade é também sinônimo de modéstia. A modéstia que não deixa com que alguém atribua a si mesmo, né, um certo excesso de importância. O homem humilde não clama por méritos para si mesmo. Ele tem um coração brando e espírito que acolhe a dor alheia. Sua principal característica é o temor a Deus. Por exemplo, se tiver riquezas, ele não verá a si mesmo como merecedor da graça recebida, atribuindo tudo à bondade divina.
Quem sou eu e o que fiz para merecer tanta abundância? A soma de todas as minhas boas ações não passa de uma gota d'água no oceano se comparada a tudo o que eu poderia e deveria ter feito. Ele também não pede distinção ou honrarias. Tudo que faz, o faz em honra aos céus, em honra a Deus. A atitude de que é o fundamento da humildade. Mas se ele se torna repentinamente humilde, seja ao confrontar-se com uma doença repentina, com a perda de bens materiais ou de um ente querido, apesar de ter seu sofrimento alentado pela misericórdia do Eterno, pela misericórdia de Deus, ainda não poderá ser considerado verdadeiramente humilde. E por quê? Porque ele precisa aprofundar-se nesse sentimento. A perda de uma pessoa, a perda dos bens, a perda de riqueza, cria um vazio dentro de nós, cria uma necessidade dentro de nós, cria um desespero, cria uma angústia que precisa ser suprida. Então, isso vem e nos abate. Somos humilhados, nós nos colocamos diante de Deus na mais profunda humildade. Mas quando passa o luto, quando passa a angústia da perda dos bens e das riquezas, esta humildade que surge no meio da dor precisa ganhar vida dentro de nós, fora da dor. Por isso, a humildade ela precisa continuar como um ato contínuo em nossas vidas. O homem deve conduzir seus negócios e lidar com o dinheiro alheio com toda humildade. Isso é para aqueles que têm negócios. Portanto, ele deve se portar acima da letra da lei. Deve sentir e demonstrar paciência e compreensão em todos os contatos que mantiver com outras pessoas. Isso não vale apenas para aqueles que trabalham, que têm um comércio. Vale também no dia a dia para cada um de nós. Ter paciência. A verdadeira humildade, ela consiste em colocar-se exatamente no mesmo nível do que aqueles que têm situação social, espiritual inferior à nossa. Como no exemplo de alguém que tem um comércio, seus funcionários, empregados, os pobres, os quais ajuda com alimentos, com vestimento. Quem é modesto a ponto de se humilhar perante os órfãos, viúvas e com os irmãos, unindo-se a estes em seu sofrimento, ou ouvindo insultos sem retrucar, né? Essa pessoa terá atingido o mais alto grau de humildade. Ou seja, não é pela posição social, não é pela posição eclesiástica dentro da igreja, dentro da instituição religiosa que você frequenta, não é esta posição que vai te dar alguma coisa, mas a tua capacidade de se humilhar, de se colocar na mesma altura, no mesmo nível que as outras pessoas estão em sua volta. É muito triste quando nós vemos um líder se colocar acima daqueles que estão debaixo de sua liderança. Essas pessoas elas nunca entenderam o Evangelho de Cristo, nunca entenderam o Evangelho da graça. Elas são descritas por Cristo como sendo lobos em pele de ovelhas. Há um outro patamar de humildade também extremamente elevado, que se revela quando o homem demonstra respeito aos nossos mestres, aos nossos sábios, né, aos justos.
e principalmente a si mesmo. Essas pessoas servem ao Eterno, ao Santíssimo, bendito seja o seu nome, apegam-se a Ele e o amam. Por isso, o sentimento que cada um traz é de dever diminuir a mim mesmo frente a estas pessoas que de bom grado servem a Deus com o intuito de ensinar o povo a caminhar na vontade de Deus, e eu devo honrá-los. Se eu conseguir, talvez façam com que delas me aproxime e me ensinem os caminhos de Deus. Ou seja, eu devo olhar para aqueles que ensinam a palavra de Deus, mas que ensinam de fato a palavra de Deus, que ensinam o Evangelho da forma como deve ser feita. Eu devo me aproximar humildemente para aprender um pouco mais. Ao mesmo tempo, a expressão de humildade a humildade que estes líderes, que estes mestres devem desprender em relação aos seus discípulos também é o de respeitá-los, explicando-lhes pacientemente tudo aquilo que eles têm dificuldade para entender. Aos mais velhos, seguindo suas experiências, e aos mais jovens, de acordo com o seu conhecimento. O mestre que é modesto, ele explica demorada e seguidamente os tópicos que seus alunos não compreendem, até que os entendam por completo, sem queixar-se dos que parecem não querer absorver o que lhes está ensinando. O professor humilde senta-se para estudar com os mais pequenos e espera aprender com eles pelo simples fato de os estar ensinando. Como está escrito, aprendi de todos os que me ensinaram. É o que Salmo 119, versículo 99 fala. Nossos sábios de abençoada memória ensinam que devemos ter um espírito modesto diante de todas as pessoas. E não só diante dos chamados grandes e importantes. Quem segue este caminho ajuda a criar uma comunidade digna, ajuda a criar uma igreja digna, pois adquire a confiança e o apreço dos seus integrantes. Eles, por sua vez, seguirão o exemplo e transmitirão aos seus filhos. Acima de tudo, a conduta humilde santifica o nome de Deus. Já o orgulho denigre a imagem divina e leva outros a pecarem. É como a carcaça de um animal atirada no meio da estrada, fazendo com que as criaturas torçam o nariz devido ao mau cheiro. O orgulhoso menospreza a lei de Deus, o Evangelho, e os que estudam, fazendo-os abandoná-la, pois deixaram-se convencer de que não tem serventia alguma o estudo das Escrituras. Ao se afastarem da Torá, ao se afastarem do Evangelho, desonram a glória do Eterno e perdem suas bênçãos. Então, por isso, nós devemos ter o máximo de cuidado quando nós estivermos falando e procurando entender a humildade. Porque muitas pessoas se julgam humildes, mas na verdade são orgulhosos, são soberbos. E usam da humildade como uma espécie de máscara. A humildade é tudo isso que nós falamos. É a capacidade que nós devemos ter de entender que eu preciso ajudar o meu semelhante, da mesma forma como também eu preciso me ajudar. E isso eu vou entender com maior facilidade quando deixo Cristo agir em minha vida, quando deixo Cristo ser o centro da minha existência, quando eu deixo Cristo
fazer a sua obra em mim. No próximo domingo nós vamos dar continuidade nesse estudo que nós estamos tendo agora, né, falando sobre a psicologia da humildade. Que Deus possa abençoar todos, nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa abençoar todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo domingo aqui na Igreja Digital da Graça, onde nós continuaremos a falar um pouco mais da psicologia da humildade. Lembrando a todos que toda semana nós temos vídeos aqui no nosso canal da Igreja Digital da Graça, vídeos de meditação, um papo franco e o nosso estudo de domingo falando sobre a psicologia do justo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.